Shalom, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Débora Viana e vim mais uma vez falar um pouquinho a respeito da flor de lis. Bom, essa semana aí o Brasil inteiro ficou esperando, né? Uma reportagem que apareceu com ela juntamente com o repórter Cabrini e ficamos assim, todos ali esperando o depoimento da deputada e cantora gospel Flor de Lis. Eu fiquei ligadinha, né, na tela, prestando atenção em tudo em que ela falava. Mas enquanto eu pensava no que dizer aqui nesse vídeo, me veio uma mensagem. Eu pedi, Espírito Santo, eu quero uma mensagem, eu quero uma palavra. E me veio Mateus 27. E eu vou estar compartilhando agora aqui com vocês, né, o livro do Evangelho, Mateus 27, capítulo 27, que diz assim: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E eu fiquei meditando aqui nessa palavra, né? Eu compartilhei até com a minha filha, pedi para ela ler para mim e eu poder ouvir. E observando aqui a situação de Judas, a situação daquele povo, a forma em que eles se uniram, né, para fazer um conselho contra a vida de Jesus, para matar Jesus. E há uma profundidade aqui. E você me pergunta, mas o que essa mensagem tem a ver com o fato, com o caso Flor de Lis? Tem a ver. Tem a ver porque foram pessoas que se uniram para matar outra pessoa. Se uniram para tirar a vida de outra pessoa. E o que me chamou a atenção aqui foi o sentimento de Judas. Porque quando Judas viu, né, que a situação de Jesus, quando Judas viu que pegaram Jesus, amarraram Jesus, levaram Jesus e entregaram Jesus ao governador Pilatos, parece que caiu a ficha de Judas. E o sentimento dele foi um sentimento de remorso. Ele se encheu, ele foi tocado de remorso e decidiu devolver as 30 moedas de prata. Só que os sacerdotes, eles não quiseram, porque eles perceberam que a moeda,
ela valia preço de sangue, não era uma moeda santificada, não era uma moeda limpa. Havia um sacrifício naquelas moedas, porque foram pagas 30 moedas de prata para Judas entregar Jesus. E Judas se tocou, se encheu de remorso, viu que os sacerdotes não queriam as moedas e lançaram essas moedas. Ele lançou essas moedas, né, ali na igreja, enfim. E os sacerdotes pegaram essa moeda e compraram um terreno e ali colocou, né, o nome desse terreno, esse campo de oleiro, né, colocou ali campo de sangue. Campo de sangue. Houve uma traição, nesse caso, Flor de Lis. Pessoas se reuniram para tirar a vida de um homem. Foi pago para isso. O mandante, o traidor, se encheu de remorso. E isso é muito forte. Ele se encheu de remorso. E esse mesmo traidor, cheio de remorso, foi tirar sua própria vida. Se enforcou. Tirou a sua própria vida. E vendo a reportagem da Flor de Lis, eu vi todos os detalhes, observei todos os detalhes, e realmente havia ali uma mulher completamente nervosa, uma mulher completamente apavorada. Apavorada porque quando a polícia entrou na casa dela e levou uns de seus filhos, levou uma neta, e só não a levou porque ela tem o foro privilegiado, a ficha dela caiu. A traidora caiu. Ela observou o que eu fiz. Melhor teria sido realmente se separar, ou melhor teria sido aguentar toda a situação e buscar a face de Deus para que o seu casamento realmente, a sua casa realmente fosse uma casa aonde o Espírito Santo habite. Apesar de ter tantas pessoas, tantos filhos, mas quando há a presença de Deus, as coisas se resolvem. Tem famílias aí que são 4 membros, mas não tem a presença do Espírito Santo. Quando não é o pai que mata o filho, é o filho que mata o pai. Então a quantidade, para mim, nesse caso, em todos os casos, às vezes as pessoas, claro, uma casa com tantas pessoas não vai ter confusão? Em todas as casas, independentes de quantidade de membros, independente de quantidade de pessoas, em todas as casas existem problemas. Existem problemas, porque são pessoas que pensam diferentes, agem diferente, personalidade diferente, entende diferente, fala diferente, mas a diferença em que faz em um ambiente familiar é a presença de Deus. Então, essa casa poderia ter 100 filhos adotivos, mas se realmente a presença do Altíssimo habitasse ali naquele lugar, um homicídio não teria acontecido, uma morte não teria acontecido, a traição não teria acontecido, a ganância, a ambição não teria acontecido. E o que eu vejo ali é uma pessoa totalmente cheia de remorso, completamente cheia de remorso e não de arrependimento. Respondendo um repórter, e em tudo ela dizia: não procede, isso não é verdade. O repórter fazia uma pergunta a ela direta: você mandou matar? Ela jamais faria isso. A resposta era sim. E ao invés de ser não, eu não mandei matar.
Então, em todo o tempo, o repórter fazia pergunta a elas, ela negava, mas não se colocava como a primeira pessoa na pergunta. E eu vi remorso. E ali também a situação dela dizer que quantas vezes sentiu o desejo de tirar a própria vida e que não tirou a própria vida porque ela acredita que um dia irá se encontrar com o Anderson do Carmo. Por isso ela ainda não tirou a própria vida. Porque se não fosse isso, ela teria tirado a própria vida. E eu paro e penso, eu não tiro a minha própria vida, porque eu sei que se eu tirar a minha própria vida, eu nunca, jamais irei ver a face do Deus vivo. Eu sei que se eu tirar a minha própria vida, eu nunca, jamais irei ter um encontro, ver o meu mestre, o meu Senhor, o meu Criador face a face. Ali é uma mulher desesperada porque ela sabe estar com medo de ir para a cadeia. Ela ainda está ali preservando a sua imagem e não a sua salvação. Porque a pessoa que tem remorso, ela não tem a capacidade de confessar os seus pecados, e em momento nenhum ela confessou. O único pecado que ela confessou foi de ter falsificado, né, o documento do filho dela, que não é filho, né, que é o Daniel, que foi falado ali na reportagem, e por isso eu me sinto na liberdade de citar o nome dele aqui. Mas os outros crimes, as outras situações, em tudo ela nega e diz que não sabia de tudo. Houve mentiras ali naquele lugar, quando ela declarou que não havia separação de comidas, houve mentira. Eu peguei algumas mentiras dela ali falando. Em nenhum momento ela confessou, em nenhum momento ela falou a verdade. Ela falou aquilo que era para beneficiar ela mesma. Ou seja, remorso. Remorso porque sabe que vai presa, remorso que sabe que vai ter que passar pelas consequências, remorso. E não se matou porque não vai ver o Anderson? Isso não é coisa de cristão. Suicídio, jamais. Ninguém tem o poder de tirar e dar a vida. Então, cadê a intimidade com Deus? Cadê a intimidade com o Pai? Cadê a intimidade com Cristo? Cadê a intimidade? Meu Deus, Jesus está voltando. Jesus está voltando e cadê o arrependimento? Eu não vi arrependimento nenhum. Arrependimento nenhum. E pessoas estão com a mente confusa ainda. Muitas pessoas estão com a mente confusa. Não querem saber de igreja, não querem saber de Cristo, não querem saber do evangélico por causa dessas sujeiradas que está acontecendo. Eu quero dizer para você que vai assistir esse vídeo, vai escutar esse vídeo até o final. A palavra de Deus diz em Mateus 7, acautelai-vos com os falsos profetas. Tomem cuidado com os falsos profetas. Não se deixe enganar pelos falsos profetas, porque eles estão aí espalhados, está escrito na palavra, e a palavra ela se cumpre dia após dia. Você que é cristão, você que tem um chamado de Deus, você que tem uma promessa de Deus na tua vida, e está aí desistindo por causa da luta, está desistindo por causa dessa confusão que está acontecendo no mundo gospel.
Tá aí desistindo, que não quer saber mais, porque o pastor peca, porque a pastora peca, porque o bispo peca, porque o apóstolo peca, erra e traz os escândalos. Hoje eu estava conversando com um rapaz de Minas Gerais que me ligou, se sentindo confuso por causa dessas questões. E ele me fez uma pergunta: mas será que essa pessoa vai ser perdoada? Porque tudo está escrito, todos os nossos atos, tudo que nós fazemos, o anjo do Senhor, ele anota. E todos nós vamos passar, sim, pelo julgamento, sim, de Cristo. Nós vamos passar, sim. Todos nós, os salvos e os não salvos, vamos passar, sim, pelo juízo de Deus, sim. Mas eu disse para ele, sabe qual é a diferença da resposta? Qual é a diferença? É a resposta que vamos dar. Qual é a resposta que você vai dar quando o Senhor te perguntar: meu servo, o que você fez com o que eu te entreguei? Minha serva, o que você fez com o que eu te entreguei? Fizeste bom uso ou mau uso? E você vai responder para Deus. Porque a resposta é o que está dentro do teu coração e nas tuas mãos. Essa é a diferença. A resposta em que vamos dar. Porque eu posso ter pecado, eu posso ter feito muitas coisas, mas se em todos os meus pecados houve o confessar e o arrependimento e o abandonar, com certeza eu irei morar na cidade de Jerusalém, na cidade de ouro, junto com Deus vivo. Qual é a resposta em que você vai dar? Diante de tudo, diante de Deus, de tudo que você tem feito com a tua vida. O teu coração está limpo, as tuas mãos estão limpas? Essa é a resposta. A tua fidelidade em Deus está firme? Essa é a sua resposta. O problema é que os falsos profetas, eles sabem que roubar é errado e continuam roubando. O problema dos falsos profetas, que eles sabem que não podem mudar a palavra de Deus para enganar os pequeninos de Deus, mas eles continuam enganando, eles continuam atropelando a palavra para enganar, inventando coisas que não tem na palavra para enganar o pequenino de Deus. Essa é a diferença dos falsos profetas para os cristãos do Senhor. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Mas a diferença é que quando eu percebo que estou errando e vem um arrependimento na minha vida e confesso e abandono, o Senhor se agrada disso. Como foi com o servo Davi, com o rei Davi. Davi era um pecador. Mas toda vez que Davi pecava, Davi se arrependia e se rendia aos pés de Deus, dizendo: Deus, eu pequei contra ti. Eu me arrependo, eu pequei contra ti, Senhor. E a minha alma chora porque eu pequei contra ti. Perdoe-me, Senhor. Tira essas coisas que não provêm de ti da minha vida. Tudo pode faltar na minha vida, mas a tua presença não pode faltar, Senhor. Por isso ele se arrependia, porque ele sabia que quando ele pecava, a presença do Espírito se retirava. E ele sabia o que é viver sem a presença do Espírito, porque quando ele pecava, ele sentiu vazio na sua alma. E ele não queria sentir aquele vazio na alma, por isso ele se arrependia, se lançava aos pés do Senhor. O que eu vi nessa reportagem foi uma mulher desesperada, porque vai ser presa.
Uma mulher desesperada, querendo matar a própria vida, mas não matou, porque se ela se matar, ela não vai ver o outro. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê o arrependimento? Cadê o confessar? Está aí batendo de pés juntos, dizendo que não tem culpa, que não tem culpa, que não tem culpa, mas também não fala, não conta, não diz o que aconteceu dentro da casa. Não viu mesmo? Será que realmente não viu o que estava acontecendo dentro da sua própria casa? Será que realmente não viu nada, não sabia de nada? Aonde estava essa mulher que não viu as coisas acontecerem? Tem uns depoimentos aí que ainda continuam sendo contraditórios. Ela diz que não faz, mas a prova aponta que fez. E não confessa, não se arrepende. Não abandona. Vai ter que descer mais ainda ao fundo do poço, eu costumo dizer para algumas pessoas que vêm falar comigo. Será que Deus vai ter que permitir você descer mais ainda no fim do poço, chegar lá no final do poço? Porque o poço tem um fim, meu irmão. O poço tem um fim. E quando chega no fim do poço, não consegue sair sozinho de lá. Quando chega no fim do poço, só tem um que consegue tirar. É o Deus Altíssimo. Ele consegue tirar. Eu vi uma mulher desesperada, deu pena. Uma mulher desesperada. Mas não com medo de perder a salvação. Mas com medo, sim, de ser julgada e condenada e parar na cadeia. É o que eu vi ali. O desespero. De ser condenada, da sua imagem, né, ser envergonhada. Ela já foi, mas não assume isso. Bom seria confessar. Bom seria falar tudo. E viver sim as consequências sim, porque as consequências virão e estão vindo sobre a vida dela. Então está aqui o meu declarar a respeito, a minha declaração a respeito do que foi falado, do que foi visto, né, nessa reportagem. E eu continuo batendo na tecla. Tem que confessar, tem que se arrepender. Ela não foi de todo ali santa, ela não foi de todo ali sem culpa. Teve culpa sim. Porque nós, como pais, nós percebemos quando os nossos filhos estão fazendo coisas que não convêm. Nós sentimos. E as pessoas que foram presas são pessoas próximas dela. Muito próximas. Muito próximas. Pessoas que ela, de repartir confidências, segredos. Então não é possível que eu não consiga perceber que algo de errado está acontecendo dentro da minha casa, mesmo com 55 filhos dentro dela. É necessário se arrepender. É necessário se arrepender. Então eu estou aqui declarando, falando mais uma vez a respeito disso. São tantas e tantas outras coisas que eu poderia também estar falando. Tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Mas ela mesma poderia botar um ponto final nesse assunto. E arcar com as consequências
porém com Jesus e o Espírito Santo dentro dela. Amém? Então tá aí mais um vídeo. Mais uma vez eu peço para você compartilhar, curtir e fazer os seus comentários. Tá bom? Tem muita gente com comentários negativos, né? Mas também tem muita gente com comentário positivo. Quero agradecer você que está me apoiando, quero agradecer você que está colocando uma palavra aí para mim. Tem pessoas que estão sendo abusivas. Você ter a sua opinião não há nenhum problema. Agora, você ser abusivo ao ponto de me xingar já é totalmente diferente. Mas eu vou deixar você com você mesmo, porque Deus está vendo tudo e Ele sabe de tudo. Amém? Eu quero agradecer a vocês que estão curtindo, que estão compartilhando, que estão se inscrevendo no meu canal. Eu te agradeço. Amém? E depois eu vou estar fazendo um outro vídeo que também está ardendo no meu coração, tá? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém?